Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao P3C Talks, diretamente aqui do Frei Caneca. Trago ao meu lado Marcos Siqueira, ele que é especialista líder em PPPs do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Novo no cargo, né? Ocupando a liderança aí há pouco mais de 3 meses. Conta pra gente um pouco sobre isso, Marcos, e seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer pessoal e institucional do banco poder participar do evento. De fato, o banco tem crescido muito a sua atuação em parcerias público-privadas no Brasil e na América Latina. E mais recentemente a gente se reorganizou e hoje eu lidero toda a atividade de apoio transacional do banco. O banco hoje tem uma carteira de mais de 60 projetos, que podem levar um investimento de 18 bilhões de dólares em vários países da América Latina. A maior parte da nossa carteira está no Brasil. A gente tem liderado projetos na área de saúde, educação, energia, transporte, que a gente pretende promover uma contribuição efetiva para a qualidade de serviços de infraestrutura para os brasileiros de uma forma geral. Que bacana. Então vamos às perguntas. Marcos, o BID ele tem experiência com projetos de PPPs em diversos países. Você acaba, inclusive, de trazer isso. Em relação ao resto do mundo, o Brasil ele vem avançando. Ele vem atrasando ou ele vem seguindo a média? Qual que é a sua opinião? Parecia que estava afirmando, mas na realidade estou fazendo uma pergunta. E o que você acha que ainda falta para atingir aí um nível de excelência? Vem avançando. Seguramente o Brasil é o mercado em desenvolvimento mais ativo do mundo de participação privada em infraestrutura. No caso especificamente da América Latina, o Brasil concentra cerca de 30% ou 40% de todos os projetos que são feitos de PPPs e concessões. Bastante à frente do segundo colocado, que é a Colômbia e Chile, apesar do que são países bastante maduros. Portanto, o Brasil tem uma prática bastante consolidada de PPPs e concessões. Mas a gente não pode se enganar e acreditar que isso é suficiente. Apesar do Brasil, de fato, concentrar um mercado bastante dinâmico, o Brasil ainda tem várias oportunidades de amadurecimento, que podem ser oportunidades que são identificadas se a gente se comparar com os nossos vizinhos mesmo. Então, países que têm desenvolvido programas bastante sólidos, como Chile, Peru, Colômbia, tem muito que ensinar ao Brasil. Por sinal, eu acho que a experiência do BID, ela revela vários pontos de oportunidades de aprendizado para o Brasil e que instituições públicas e privadas brasileiras poderiam olhar sim para os nossos vizinhos na busca por inspiração. Vou dar alguns exemplos que eu acho que são bastante úteis. A Colômbia desenvolveu um programa, uma abordagem programática para concessões rodoviárias chamado de quarta geração, seguida da quinta geração de concessões rodoviárias, que foi capaz de desenvolver um programa bastante amplo de concessões rodoviárias. Agora, a diferença do que o Brasil, esse programa implementou uma série de licitações, uma série de contratos que são todos padronizados entre si. Então, isso criou ou reduziu muito a assimetria informacional entre o setor público e o setor privado. Quer dizer, os licitantes que conheciam um contrato, conheciam todos, reduzindo muito o custo de participação de novos projetos. O Brasil até hoje não conseguiu desenvolver um padrão contratual nem no mesmo setor, ainda menos entre os setores. Eu acho que essa é uma oportunidade incrível para o Brasil avançar, de desenvolver padrões e ao invés de começar a pensar em projetos, pensar em programas. Isso vai permitir uma participação muito mais ativa do setor privado. Outro aprendizado importante, talvez valha a pena mencionar nossos vizinhos chilenos, que reorganizaram internamente, centralizando bastante a implementação de programas de PPP através dos setores. Isso permitiu a adoção de parâmetros similares entre setores distintos. Por exemplo, como se avalia propostas em setores como penitenciárias, hospitais e setor de transportes passou a ser, a maneira de se avaliar essas propostas passou a ser similar. Isso permitiu, mais uma vez, que as agências do poder público ganhassem eficiência, porque se especializaram em fazer avaliações similares.
essa é outra experiência com a qual o Brasil pode aprender. Em resumo, eu acho que, apesar do Brasil ter um mercado muito dinâmico, observar experiências exitosas ao nosso redor pode ajudar muito o país a se desenvolver. São as referências, né? Muito bem. O Brasil, Marcos, ele ainda foca muito em PPPs para infraestrutura tradicional, como rodovias e saneamento. Como nós podemos avançar em PPPs que sejam voltadas para a saúde, para a educação e para a habitação? Isso é verdade. Esse grande mercado brasileiro foi um mercado que cresceu em torno de infraestrutura econômica, né? As concessões rodoviárias, ferroviárias de energia e, mais recentemente, é verdade, também o setor de água e saneamento. E acontece que o futuro estará na diversificação dos ativos que são implementados via PPP. Quanto a isso, não há dúvidas. Então, os setores de saúde, educação, ativos de natureza cultural, prédios públicos, serão o futuro da participação privada em infraestrutura no país. E, de fato, isso já está acontecendo, né? Esse ano, em 2024, do conjunto de 24 estruturações implementadas pelo BID, 10 já são no setor de infraestrutura social e essa tendência continuará acontecendo. Isso representa uma ótima notícia, porque vai permitir que os aprendizados de setores de infraestrutura econômica sejam absorvidos pelos setores de infraestrutura social, ou seja, a eficiência da participação privada vai poder gerar resultados para usuários de infraestrutura social. Agora, isso também põe desafios. Eu acho que o principal desafio está na diversificação dos agentes que implementam os projetos, dos donos do projeto. Enquanto os projetos de infraestrutura econômica, estradas, energia, eram concentrados ali na esplanada dos ministérios, agora a gente está falando de poder concedentes, que são os estados e os municípios brasileiros. Portanto, desenvolver capacidades no nível local para selecionar, preparar, fazer licitação e gerir contratos é o grande desafio que vai estar associado a essa diversificação. Desenvolver capacidades é chave. E capacidades tem dois componentes. Tem um componente de treinar pessoas, mas tem um componente de amadurecimento institucional, de que regras adequadas estejam em funcionamento no nível local. E para isso, eu preciso fazer um pequeno merchan. O BID vai lançar, nos próximos meses, uma versão do Infrascópio, que é a nossa ferramenta que avalia o amadurecimento institucional de governos para fazer PPPs. O Infrascópio sempre foi uma ferramenta nacional, a gente comparava os países da América Latina. E agora a gente vai lançar o Infrascópio subnacional no Brasil, que compara os estados brasileiros e indica boas práticas. O objetivo da ferramenta vai ser chamar atenção para os programas bem-sucedidos e permitir que aqueles estados que não estão tão maduros identifiquem o caminho de como se transformar em cada vez mais maduros. Interessantíssimo. Bem, para a gente encerrar a nossa conversa, que está super brilhante, inclusive, Marcos, me diga uma coisa, se você pudesse levantar um questionamento que realmente desafiasse a forma como estruturamos as PPPs no país, qual seria? Eu digo isso já há algum tempo. Eu acho que o nível de amadurecimento brasileiro não comporta mais falta de profissionalismo na estruturação. A gente tem um mercado grande demais, uma cadeia de valor diversificada e sofisticada, como esse evento sublinha. Então, hoje, as nossas estruturações de PPPs e concessões, elas são feitas quase sempre, mesmo no nível federal, de maneira quase customizada para cada projeto e para cada ente estruturador. Portanto, falta um marco que regule o procedimento de estruturação de forma, não só em um mesmo setor, mesmo isso não existe, mas também entre setores. Eu acho que o Brasil já chegou no nível de amadurecimento que permitiria seguir o que os mercados mais maduros do mundo já fizeram, que é estabelecer um marco operacional que regula os passos e a governança necessárias para preparar projetos de PPP, independente do setor, independente da agência estruturadora e independente do nível de governo. Isso vai criar uma redução do nível de
desorganização institucional, vai alinhar expectativas e vai permitir que todos os atores entendam quais passos necessários a promover PPPs. Portanto, eu acho que a grande provocação que está sobre os tomadores de decisão no Brasil hoje está associado a implementar e garantir o cumprimento de um marco operacional que regula as etapas e a governança do processo de preparação de PPPs. Maravilha. Marco Siqueira aqui marcando presença, na realidade o BID marcando uma presença bem efetiva no evento P3C, também como júri no prêmio que aconteceu ontem na B3. Então, nosso muitíssimo obrigada por sua participação, super relevante e presente no P3C, Marcos. Obrigado Nossos agradecimentos. pela participação. Obrigada.